Hello, good morning. Good morning. Ju, Micael. Nós já vamos começar a nossa viagem nos tempos. Good morning, Roberta. Yay! Micael, tu foi o primeiro a entrar na live de novo. Que massa, que massa. People, hoje a nossa aula vai ser muito legal. Good morning, Amy. Hey, como é bom começar o dia assim. A Amy, na verdade, good evening. Good evening. A Amy mora no Japão e ela tá assistindo todos os dias as aulas à noite, né? Good morning, Aline. So good to see you guys. It's really good to see you again. Muito bom que vocês estão aqui, mais um dia, nosso quarto dia, caramba! Mas ontem eu tava pensando assim, que raio de desafio é esse? Porque tá tão gostoso que não tá muito assim, numa vibe difícil. Eu tô sentindo isso, pelo menos, tá muito tranquilo. Evelyn, good morning! Ai, que demais! Thay, good morning! A nossa turma praticamente já tá online. Vocês praticamente todos os confirmados de cada dia já estão aqui. Tem alguns ainda que não chegaram, mas muito bom. Tô muito feliz. How are you today, guys? Are you feeling good? So. Did you sleep well? Vocês dormiram bem? Hoje nós vamos falar sobre tempos. Nós vamos fazer a nossa viagem nos tempos. É uma parte super importante do inglês, porque o inglês, os tempos verbais em inglês, todos eles são pautados por auxiliares, que são... os auxiliares são verbos como, por exemplo, o will, que a gente viu do futuro, que é uma peça-chave que tu bota na frase. Quando tu bota essa peça-chave, a frase muda de tempo. Hoje a gente vai ver os principais. I'm pretty good. I'm good except for the cold. Yes, it's really cold in here. Eu sempre deixo tudo aberto, mas hoje eu fechei tudo. And you know something that happens with me every morning. No verão não tanto, mas uma coisa que acontece comigo every morning is that I sneeze. Achei! I sneeze a lot. Eu espirro demais, então eu vou quero fazer um story às vezes assim cedinho pra mostrar que eu tô acordando antes do sol nascer. Sei lá, só da janela mesmo, porque de mim falando alguma coisa, não. Espirro e ranho e não. I'm fantastic! Oh, that's great! And you? I'm good too. Agora eu estou totalmente bem e estamos ready to start our class. Vamos começando a nossa aula, o nosso conteúdo. It's really good. Hoje nós vamos trabalhar com... Eu já queria virar para o quadro. Hoje nós vamos trabalhar então com os tempos verbais. Eu vou falar para vocês dos auxiliares. A gente vai falar sobre o do e o does. Good morning, Shell! Good morning, Rosane! Great! Nossa turma tá completa. Hoje a gente vai falar dos auxiliares, os auxiliares de tempo, que são, olha, essenciais na língua inglesa. Com eles a gente consegue fazer muita coisa, tudo que é relacionado a tempo verbal a gente faz com esses caras. Então nós vamos usá-los e abusá-los hoje. A gente vai falar um pouco sobre o will. O will a gente não vai super falar, porque a gente já falou sobre ele na segunda aula, que é o futuro. Nós vamos falar sobre o do e o does, nós vamos falar sobre o did, nós vamos falar sobre o would,
e nós vamos falar sobre o have. Esses aí são os nossos auxiliares do dia. Olha, uma aula muito, muito boa e muito esclarecedora também. Claro que às vezes, olha, good morning, Luiz, good morning, Gustavo, Luiz, figurinha carimbada aqui nas nossas aulas também, tá? A turma tá on, a turma do desafio tá on. Esses caras, esses auxiliares aí, são os que a gente vai falar hoje, e às vezes em 1 hora não dá super tempo da gente ver tudo, né? Então vocês já sabem, as dúvidas é só mandar, é garantido. Eu tô insistindo muito para vocês me mandarem suas dúvidas, né? Todo dia eu falo isso 500 vezes, porque eu quero mesmo que vocês aproveitem, tirem o máximo proveito dessas aulas. Se vocês forem ficar com muita dúvida, vai confundir. Dúvida é bom, né? Dúvida é bom, dúvida é sinal de evolução também. Vamos para o nosso quadro. Cheia de fio aqui. Meu Senhor. Alright. Vamos fazer o melhor que nós pudermos. Oh, meu Deus. Gente, quanto fio. Eu não calculei a minha extensão aqui hoje. Vamos botar no quadro. Alright, there we go. We got our board. Good morning, Duda. Great to see you. Olhem ali as canetas novas que a Shell me deu. Vocês estavam vendo que a situação das canetas tava ruim por aqui, né? Tava ruim. Nossa, e aí eu ganhei canetas da Shell que tá aqui dentro da aula, que a aluna... As canetas são maravilhosas. Thank you so much, Shell. Today we are going to see about the auxiliary verbs. Então, let's go. Quem são os caras da nossa aula? Ah, meu Deus, peraí que pega a letra do, does. Vocês sabem de que tempo eles são? Do, does, did, will, would e o have. Esses aqui que nós vamos explorar hoje. Esses caras aí. Será que eu já tiro esse ring light agora também, que eu fico reclamando do ring light? E aí... Não. Vamos colocar uma ideia do que eles podem ser aqui do lado, tá? Eu não vou botar equivalente, eu quero ver se vocês conseguem conectar. Então, por exemplo, vou botar aqui, ó, past. Aí aqui eu vou botar... present. Vamos ver. Past, present, future, present, perfect. Vou botar só um P para present perfect. E aqui eu vou botar ria. Ria. Vocês vão entender. E agora a gente vai conectar um com o outro. Então a Roberta já falou ali, ó, que o do e o does é present. Tá aqui, ó. Do e does é present. O que é o did? Ele representa qual tempo verbal? Passado did, olha aí, ó, galera mandando bem. Galera mandando bem. Passado é did, é o nosso auxiliar. Quem é o auxiliar future? Quem é o auxiliar ria? Ria. E quem é o auxiliar present perfect? Oh my God!
Vou botar aqui, ó, present perfect. Present perfect. Bom, eu vou... aí, ó, a Roberta falou o future will. Era o que eu ia botar. Future will. Nós temos mais 2. O present perfect iria, que é aquele que dá a ideia de gostaria, faria. Would é uria. E agora só sobra o nosso último cara, que é o have. Ele é o cara do present perfect. É isso aí, gente. Esses são os nossos auxiliares e os seus tempos. Ficou meio uma confusão aqui, mas vocês podem anotar bonitinho. Do e does, presente, did, passado, will, futuro, would, dia e have, present perfect. A gente vai trabalhar com todos eles hoje. Vocês já devem ter visto muitas frases com do, com does. Talvez o que confunda possa ser o uso, né? Quando usa um, quando usa o outro, qual é a diferença? O did é o passado, eles têm todos um uso muito parecido. Com certeza, uma estrelinha, Roberta, uma estrelinha. Eles têm todos um uso muito parecido dentro da frase. A colocação deles é normalmente a mesma. Por exemplo, eu vou apagar aqui e eu vou criar uma frase que vocês vão ver na prática essa brincadeira de trocar os tempos. É muito legal. Isso aqui é uma giradinha assim de chave legal dentro da língua inglesa. Eu gosto muito mesmo dessa aula. Então, vamos botar assim, ó. Nananã, she drive. Nossa, isso é drive. Alone to the beach. Olha só, essa frase tem ela, aí tem o verbo drive, que é dirigir. Ela dirige. Alone, sozinha. To the beach. Sozinha pra praia. Ela dirigir sozinha pra praia. A gente pode colocar essa frase no tempo verbal que a gente quiser. Sim, é legal demais, cara. Então a gente pode usar do ou does. A gente pode usar will. A gente pode usar did. A gente pode usar would. Quer dizer, a gente pode usar... O que eu quero dizer com a gente pode usar é que a gente vai brincar com essas opções, tá? Mas não sei se todas elas são confiáveis. Vamos testar. E vamos botar o have aqui também. Vamos botar o has também. Eita, que hoje tem uns conteúdo muito bom, fala sério. Então aqui a gente pode perguntar se ela dirige sozinha até a praia, se ela dirigiu sozinha até a praia, se ela dirigirá sozinha até a praia, se ela dirigiria sozinha. E é isso, basicamente, é isso. As outras coisas até dá para encaixar ali o have, o has, mas teria que fazer umas modificações. Vamos brincar com isso. Pessoal, alguém coloca uma dessas opções aqui. Fala uma aí pra gente botar no nosso exemplo. Qualquer uma. Se vocês quiserem botar alguma que vocês acham que dá errado, podem botar, porque daí a gente discute sobre o erro também. Tan, 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 tan. Sim.
Does... Olha, a galera foi no does. Does she drive alone to the beach? Ela dirige. Então, aqui, esse does vai interferir direto no drive e vai ficar no presente. Present. Vou botar present simple. Presente simples. Ela dirige sozinha até a praia? Sim, ela dirige. Yes, she does. Se eu quisesse, porque ó, do e does é do presente, né? Vocês falaram does, vocês são muito ligados. Eu não poderia fazer isso aqui, não? Ficaria errado? Do she drive alone to the beach? What's the problem with that? Qual é o problema com isso? Ela não pode ir sozinha pra praia? Isso aqui ficaria errado, né, galera? Ficaria completamente errado se do. Então, a gente tem que saber que o does é o carinha correto para usar com she, he e it. É ele. Sim, terceira pessoa. Não, teacher, não dá. Não força a barra, teacher. Sim, beleza. Agora, a Roberta falou did. Did. Did she drive alone to the beach? Ela dirigiu para praia. Meu, é muito legal isso, porque a presença do auxiliar transforma o verbo e tu não precisa necessariamente botar uma conjugação nesse verbo. Na interrogativa, tá? Eu vou responder aqui que ela não dirigiu sozinha para praia. Ela não foi sozinha. Então, ele perguntou, did she drive? Eu vou dizer, no, she didn't. She didn't drive alone. Não, ela não dirigiu. Ela não dirigiu. Então, aqui, eu fiz a negativa do did. Beleza? A negativa do did é didn't, que é a junção de did mais not. E percebam aqui que o drive continua normal. Ele continua normal, ele não muda. Não, ela não dirigiu, mas continua drive justamente pela presença do did. Então, porque o did está ali, você não precisa mudar o verbo. O did já está indicando que a frase está no passado. Mesma coisa na interrogativa. Agora, se a gente fosse falar na afirmativa, galera. Sim, ela dirigiu. Ela dirigiu. Ela dirigiu sozinha, querida. Eu iria super, mas eu ainda não tenho my driver license. Então, yes, ela dirigiu. Yes, she. Drove. She drove alone to the beach. She drove alone to the beach. Ó, a Roberta fez a resposta curta. Ela botou ali, ó. Yes, she did. Sim, a resposta que a Roberta botou tá simplesmente perfeita para a resposta curta. Tá perfeito. Porque não ficaria correto a gente falar yes, she drove. Ponto. Não, isso em português faz sentido para nós. Porque é assim que a gente fala em português. Ela dirigiu? Sim, ela dirigiu. Só que em inglês não dá. Então, se tu quiser falar curtinho, em inglês tu vai responder igual a Roberta botou no comentário. Yes, she did. Agora, se tu quer dar a resposta longa, tu vai botar então o verbo no passado.
Quando que eu vou usar verbo no passado? Quando que o verbo muda para o passado? Apenas na afirmativa. Na afirmativa ele muda, porque na interrogativa você vê, ele não muda. E na negativa também não, porque tem a presença do didn't e aqui tem a presença do did. Então não muda. Isso fez sentido para vocês? Isso foi bem bom, bem útil, né? Meu Deus. Essa aqui é uma coisa que na hora, assim, é muito tranquilo. Fica tudo bem redondinho de explicar, de mostrar pra você. Só que na hora de usar, o que que acontece? As pessoas botam aqui, didn't, drove. Isso eu tô falando que é um erro super comum que eu vejo entre os meus alunos. Didn't, drove. Então, por que que eles fazem isso? É muito pelo calor do momento. Não é porque eles não sabem a regra. É porque na hora a gente se confunde. Bah, tô falando no passado. Então, o legal é ir treinando essas frases, criando. Sempre que tu criar a frase afirmativa, cria a versão dela no negativo para tu também ver, para tu também analisar. Vou apagar aqui, tá? Outra coisa, né? Como é que eu vou saber que drive fica drove? Estudando os verbos. Preciso estudar uma tabela de verbos? Não, não. Tu pode pegar verbos do teu dia a dia, criando frases, muito pautado no tipo de exercício que a gente já vem fazendo a semana inteira. Todas as semanas, o que a gente vem fazendo? Frases. E analisando as estruturas e adicionando vocabulários novos. Então, é assim que tu vai pegar verbos que sejam úteis para ti. Senão, tu vai pegar uma lista de verbos que não é útil para ti. E aí fica meio sem sentido aprender coisas inúteis. Então, vamos seguir aqui. O passado ali, o did, ele vai com todo mundo, tá, gente? Ele não tem esse negócio de he, she, it. O did vai com todo mundo, assim como o will. O will vai com todo mundo, eles vão com todo mundo. Todas as pessoas. Vamos agora botar um outro aqui. Vamos botar o would. Would she drive alone to the beach? Ela dirigiria sozinha para a praia? Então, mais uma vez, aqui o inglês nos mostra um queridão, porque eles se mostram queridão, porque would com qualquer verbo acaba dando essa ideia aqui. Tem um nome para isso aqui, tá? Tem um nome que eu não tô me lembrando agora. É alguma coisa de particípio, talvez? Pode ser. Esse nome não vai fazer diferença para nós. Mas, enfim, esse would, ele cria essa ideia aqui, hipotética. Would she drive along to the beach? Como nós poderíamos responder isso? Uma resposta curta, uma resposta longa e uma negativa. O que vocês acham? O que vocês me dizem? Então, nós temos aqui o would. Ela dirigiria. O que vocês me dizem? She wouldn't. Wouldn't. Às vezes rola um pouco de dificuldade com essa pronúncia. Wouldn't. Yes, she would. Yes. She would drive alone. Alone. Eu escrevi alone. No, she wouldn't. Sim. Direta e reta, né? Curta e grossa, mas straight to the point. Direta ao ponto.
É isso. O would, ele é muito parecido também com o will, no sentido de que fica sempre would, não muda, o verbo não muda. Tu vê que aqui, ó, na afirmativa, would drive, a negativa só bota wouldn't, ou bota, né, wouldn't drive. Também tudo bem, pode ser. Pode botar, pode complementar. Mas é muito simples o uso do would. Sempre que vocês verem ele na frase, ele vai dar essa ideia hipotética. E agora eu acho que só falta a gente colocar o have. Opa, chegamos no casca grossa. No casca grossa que eu mais gosto. A primeira escola de inglês que me contratou, eu tinha 17 anos. Eu ainda não tinha muita certeza de como se usava have e has. Eu tinha bastante dificuldade. E eu fiz a prova inteira de seleção sem usar present perfect. Vocês acreditam? Eu não usei present perfect na prova de seleção porque eu não sabia usar. Só que eu recebi o resultado e eu fui contratada, né? E a mulher falou, a minha chefe, ela não falava inglês. Cara, ela não falava inglês. E ela me disse assim, ó, tu foi muito bem na prova. E eu fiquei, bom, eu com o cu na mão, achei que não fosse passar na prova, né? Meu Deus, ela falou, tu foi muito bem na prova. Eu, então tá, né, oba! Vamos começar minha carreira! Depois eu peguei maior confiança em usar. Porque isso aqui é um lance que a gente muitas vezes não tem confiança em usar, tá bom? É confuso, a gente não usa, não é porque não sabe, é porque não confia. Acha que tá sempre fazendo alguma coisa errada. E muito provavelmente você tá. E não tem problema nenhum, pode fazer errado. A gente vai aprender o certo, mas até fazer certo vai muito erro mesmo. Have e has. A gente viu o have na primeira aula como o verbo ter. Mas aqui nós estamos vendo ele como um auxiliar. Ele é um auxiliar. Então, ele não tem mais a função de ter no sentido de posse. Não é essa mais a ideia dele. Vamos botar aqui, ó. Have e has é a mesma coisa, é igual do e does. É a mesma coisa. A única diferença é as pessoas que você vai usar. Has você vai usar com he, she, it. E o does também, he, she, it. Mas a função é a mesma. Aqui que nós estamos falando de she, nós vamos botar has. Has she. Só que agora esse drive não vai ficar mais drive. Porque quando a gente usa o have e o has, a gente vai ter que usar outro verbo. A gente vai usar o drive não no presente, não no passado, que é o drove, que a gente viu antes, drove. Nem no presente e nem no passado. A gente vai usar ele na terceira conjugação dele, que o nome dela, só para vocês saberem, o nome dela é particípio, tá? Mas não precisa se apegar. Has she driven? Has she driven? Isso aqui agora, quem tá ficando na aula, eu vou falar, vocês são os fortes. Quem fica a partir de aqui é forte, porque agora o negócio começou aí o buraco lá para baixo. Eu nem falei para vocês que raio de tempo é esse, né? Eu falei present perfect, mas o que é isso? Aqui a gente tem bem nítido, presente, futuro, passado, iria. Aí a gente chega aqui, o nome disso aqui é presente perfeito. Oi, tudo bem? O que o senhor faz? Para que o senhor serve? Vamos ver. Como que vocês interpretam essa pergunta aqui? Me coloquem a tradução dela nos comentários. Has she driven alone to the beach? Como é a tradução? Como vocês traduzem assim essa frase? Pode ser super da cabeça de vocês, não precisa ter certeza. Como a gente traduziria essa bagaça aqui? Has she driven alone to the beach? Olha, o Mikael colocou uma tradução interessante.
Mas eu aguardo vocês colocarem mais. Chuta mais aí, chuta mais. Isso aqui é útil para um caramba. Ela tem dirigido, foi o que o Mikael falou. Ele botou o tem. É uma maneira muito familiar para nós de fazermos a associação com o tem, porque a gente entende que o has, né, o have e o has, eles são o tem. E isso aqui poderia ser muito bem um dirigido. Na verdade é maravilhoso, assim. Ela está dirigindo. Foi a tradução que a Thay colocou. Já não seria, Thay, porque a gente não tem aqui o verbo estar, o ser e o estar, que é o verbo to be. Então, a gente não tem nada que nos indique um ser ou um estar, por isso que não vai ser ela está dirigindo. Mas não foi um chute ruim. Ela dirigiu, M. Legal, legal. Ela dirigiu sozinha para a praia? Poderia ser traduzido bem assim. Ela dirigiu sozinha para a praia? Mas por que então que a gente não bota o did, né? A gente está falando aqui de uma coisa que é no passado, realmente já aconteceu. Mas a gente não está especificando quando que aconteceu. A gente sabe que ela pode dirigir muitas vezes até a praia sozinha. Ela já fez isso? Ela já dirigiu? Ela dirigiu sozinha? Alguma vez na vida dela, ela dirigiu sozinha? Ela já fez isso? Então, ela dirigiu sozinha até a praia? Poderia ser traduzida apenas assim, gente. É um passado que é passado, mas que pode voltar a acontecer, pode vir a acontecer novamente. Has she driven? Se você quiser traduzir como ela tem dirigido, não vai dar bem a ideia, mas pode ser também, porque no caso é só para você interpretar, né? Ela dirigiu sozinha até a praia. Agora a gente vai ver a diferença do has e do did. Então aqui, ó, se eu colocar last week, ela dirigiu sozinha até a praia semana passada. Quando eu coloco semana passada, eu estou especificando o tempo. Então, aqui a gente vai usar o did. Quando a gente especifica o tempo. Semana passada não volta mais. Semana passada já eras. A gente não tem como viver de novo. Did she drive? Agora, eu vou fazer a pergunta como eu já tinha feito aqui embaixo. Has she driven alone to the beach? Aqui nós temos duas diferenças, então. Pega esse negócio aqui, ó. O last week. Semana passada. Quando a gente estiver falando de um tempo específico, semana passada, ano passado, ontem, na última aula, a gente vai usar sempre o passado com did, o passado simples. Quando a gente estiver falando de um passado que pode vir a acontecer novamente, a gente não quer saber quando que ela foi, a gente só tá perguntando se ela já foi, se ela fez isso alguma vez. Ela dirigiu sozinha pra praia? Mas a gente não quer saber, não tá especificando quando, é alguma vez na vida dela. Ela tá viva, a vida dela ainda está rolando. A vida dela, digamos, não é a ideia de last week. Last week já foi, tempo fechado. Did, tempo fechado. Have, passado aberto.
Did, passado fechado. Have, passado aberto. Has, have, não existe em português. Por isso que nos confunde muito. O que eu tô passando para vocês agora é uma coisa que em português não existe isso aqui. A gente fala, ela dirigiu semana passada. Ela dirigiu na vida dela, ela dirigiu ontem, ela dirigiu, ela, sabe? Ela já dirigiu alguma vez na vida. Para nós é sempre um formato, que é o dirigiu. Para eles, no inglês, existem dois tipos de passado. O passado que você especifica quando ele aconteceu e o passado que está em aberto, um passado que pode vir a acontecer novamente. Essa é a diferença. Então, é para isso que serve o have e o has como auxiliares. Eles vão falar de uma coisa no passado, mas que você não está especificando quando aconteceu. Pode vir a acontecer de novo. Por exemplo, vou perguntar para vocês assim, juntando um pouco do que a gente viu ontem. Eu vou perguntar: quantos copos de água ou quantas xícaras de café você tomou no passado, você tomou hoje? Hoje ainda está acontecendo. Eu tomei 2 já, mas eu ainda posso tomar mais. Eu vou usar o has. Na verdade, eu vou usar o have, porque eu vou perguntar com you, né? Agora, se eu perguntar para você quantas xícaras de café você tomou ontem, eu vou usar o did. Vamos fazer esse exemplo aqui no quadro. Tá fazendo sentido isso aqui? Podem ser super sinceros. Isso aqui não é um conteúdo super básico, não. Isso aqui é um conteúdo que já seria assim um finalzinho do básico entrando no intermediário. Também não é avançado isso daqui, mas é que para nós muitas vezes não faz sentido. E eu gostaria de saber se está fazendo sentido. Se quiserem tirar um print dessa tela, desse exemplo, é bem bom. Nós estamos aqui falando de um tempo verbal que não existe no português. E ele tem os seus auxiliares have e has. Ele demora para fazer sentido para nós, mas a melhor introdução que eu posso dar para vocês a respeito desse assunto é essa. É a melhor introdução, é o tempo passado fechado, passado aberto. Isso aqui é o que tem para hoje. Não, tô brincando, gente. Eu adoro dar essa aula, eu acho ela muito boa. Eu vou apagar, tá? Que bom que tá fazendo sentido. Cara, isso aqui tá louco, viado. Os professores de inglês, eles fogem como o diabo foge da cruz. Mas eu gosto muito dessa aula. Eu fugia, contei pra vocês agora, né, que eu fui fazer minha prova, eu evitava usar isso aqui. Evito. Have, eu fujo. Mas não, quando você entende, você percebe que ele é muito útil. Vou falar pra vocês que eu já tomei 2 xícaras de café hoje, tá? I have. Não, vamos fazer a pergunta, que daí a gente vê o que a gente viu ontem. Quantos ou quantas? How many? Daí sim, hein? Gabi, pode fazer mais exemplos escrevendo no quadro? Sim, vou fazer. Nós vamos fazer tanto comparando ali o did e o have. How many cups of coffee? Quantas xícaras de café? E agora vamos perguntar, você já tomou hoje? How many cups of coffee have you? Aí olha aqui, ó, pega aqui, ó, verbo drink. Verbo drink. Passado, drank. Mas a gente, para usar com have, a gente vai usar a terceira conjugação. É drunk. Drink, drank, drunk. Essas são as conjugações do verbo beber. E em português, como é que é? Beber, beberia, bebereis, beberás, blá, blá, blá. Isso aqui é o drunk é o fundo do poço. É o fundo do poço da conjugação. How many cups of coffee have you drunk?
Today. Quantas xícaras de café você tomou hoje? Não é você tem tomado. Se tu quiser fazer essa associação, eu também fazia assim no primeiro momento. Eu também pensava assim, tem tomado, porque para nós é o que mais faz sentido. Mas você pode ir bem confiante no passadão aqui, ó. Você tomou. Quantas xícaras de café você tomou hoje? Mas hoje o dia ainda está acontecendo. E aí eu vou falar para você. I have drunk 2 cups. Eu vou botar eu já tomei. I have drunk 2 cups already. Already é já. I have drunk 2 cups already. Se quiser falar I have already, eu já bebi, pode trocar a posição do already, não tem problema. Eu tomei 2 copos, 2 xícaras, mas eu sempre traduzo como copo. 2 xícaras, copo é glass. Beleza. Aqui o dia ainda está acontecendo. Eu tomei, mas o dia tá rolando. Agora nós vamos trocar aqui, ó. Quantas xícaras de café você tomou ontem? Só para nós poder fazer a comparação. How many cups of coffee ontem? Did you drink yesterday? Yesterday, passado, fechado. Não volta mais, não tem o que fazer. Did. Palavra-chave, yesterday. Verbo normal, verbo drink, normal, maravilhosinho, porque ele tá com o did na frase. Então, a gente não precisa trocar ele. Então, isso aqui, quando nós nos referimos ao passado yesterday, a gente vai usar o did. E aqui, no caso, o dia ainda está acontecendo. Então, a gente vai usar o have. Mas os dois, nós, brasileiros, traduziríamos basicamente da mesma maneira. Quantas xícaras você tomou ontem? Aí depois eu vou perguntar, né, quantas xícaras você tomou hoje? Eu tomei 2 xícaras. Existem 2 passados em inglês, é isso que vocês podem ter em mente. Passado fechado, passado aberto. Vamos responder aqui, ó. Agora a gente vai fazer a frase afirmativa. Ontem eu tomei... Cara, ontem, vou ser bem sincera, devo ter tomado umas 5, assim. Chutando baixo, kkk. Jesus. Yesterday. E agora? Como é que a gente bota esse tomei aqui? Como é que fica esse verbo? Ontem eu tomei shooting. Shooting for the teacher. Ontem eu tomei... vou botar 5 cups of coffee. Gente, que letra horrorosa. Thay, arrasou, Thay. É drank. Yesterday I drank. Larari, lararu. É I drank. Porque é bem aquilo que a gente viu, né? Drink. Drank. Drunk. Maravilha. Então é I drank 5 cups of coffee. E aqui, coffee. Coffee, tá? Não falem cough. Porque cough é tosse. Coffee. Muito bom. A diferença é basicamente essa, gente. Eu acho que deu para pegar bem, né? Mas quem tem que me dizer é vocês.
Eu adoro muito essa aula, cara. Eu acho ela uma aula muito legal, muito necessária, muito esclarecedora quando ela é dada por uma teacher, assim, né? Enfim, né? Não vou sem ficar me achando aqui, mas é que eu gosto muito dessa aula. Com as canetas que a Shell me deu, então tá melhor ainda, né? Olha todos os exemplos coloridos. Ai, que tudo! Que tudo, né, gente? Então, o que que eu gostaria de que vocês assim pegassem bem claro? Que com o did, que é o nosso passado fechado, você sempre que você for falar de, por exemplo, last week ou last weekend, last weekend, last year, last month, yesterday. Sempre que você for falar do ano passado, de tudo que aconteceu numa data específica do passado, essas palavras aqui, assim, elas são palavras-chave quando a gente fala de did, porque elas representam o tempo fechado. E quando a gente for falar de have, tem outras palavras-chave. Quando a gente for falar de have, de has. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, recentemente. Recentemente não é um tempo fechado, tá rolando. Então, recently. Eu dou aula de inglês desde, sei lá, desde 2000 e... Que ano que nós estamos? Desde 2011, 12, 11. Meu Deus, agora me perdi nas minhas contas. É 10 anos para trás. Então, o desde é since. Desde. Você vai usar essa ideia também com o have. For, por exemplo, for 10 years. Por 10 anos. Também são ideias assim de um tempo um pouco mais aberto. Esse tempo um pouco mais aberto, ele é perfeito para a gente usar o have, o has, quando a gente for falar de hoje, quando a gente for falar de alguma coisa que ainda está em aberto. É o ideal. Vamos criar frases, galera. A gente poderia fazer agora, para finalizar, algumas frases com o have, com o has, com o did, com o will, com o would. A gente poderia dar uma brincadona aqui. Eu vou apagar essas palavras-chave, tá? Vocês podem fazer tanto afirmativa, negativa, interrogativa. Podem fazer qualquer pergunta. E dá pra gente usar as coisas que a gente viu ontem, né? When, who, how, why. How, why would they do it? Why would they do it? Por que eles fariam isso? Fariam. É a junção de would com o do. Fariam. How has she been? Agora sim a gente poderia traduzir essa como ela tem estado. Poderia ser como ela tem estado. Esse been é a terceira conjugação do verbo to be. A terceira conjugação do verbo to be é o been. Vocês já devem ter visto esse been, essa caralho aqui 1000 vezes. Ele é a terceira conjugação do verbo to be. Então, o verbo to be, ele é o I am, you are, he is, né? Ele é o am, is e are. O passado dele, when, who,
Vamos botar o passado dele. Vamos botar aqui, ó. Porque o passado dele é o was e o were. O was vai para he, she, it. E para I também. Nossa, agora isso aqui ficou tudo meio junto ali, né? E o were é pro resto das pessoas. É para o you, o we e they. Agora eu vou perguntar assim para vocês. Quem eram aqueles caras, por exemplo? Vamos perguntar com o who e vamos botar o eram. Who were those guys? Quem eram aqueles caras? Então, quando a gente quer fazer o passado do o eram, o estavam, a gente vai usar o was e o were. E a gente não vai botar did na pergunta. A gente não vai botar who did be those guys, por exemplo, né? Não, a gente vai botar o passado direto. Quando a gente fala de to be, a gente tá falando de um verbo que ele é praticamente também um auxiliar. Ele é um verbo muito independente. Quando a gente usa to be, a gente não usa esses caras aqui. Não usa. Porque o to be, ele é o seu próprio auxiliar. Então, a gente pode fazer mais uma frase com o to be aqui também. Vamos botar assim. What? Vou perguntar assim, ó, o que você fez? What did you do yesterday? O que você fez ontem? E agora eu vou perguntar o que você estava fazendo ontem. Deixa eu apagar aqui. O que você fez e o que você estava fazendo. O que você estava fazendo? Como vocês colocariam isso? O que você estava? O estava, a gente está falando do you. Vamos botar aqui que o passado do to be é o was e o were. Isso aqui é o era e o estava. O was vai para I, he, she e it. Então, was era ou estava, eu era, ele era, ela era, isso era, ele, ela, ele era, né? Ou eu estava, ele estava, ela estava, essa coisa estava, o tempo estava meio esquisito ontem. Vamos botar. Ontem foi um dia esquisito, né? The weather, o clima, o tempo. The weather was weird. O tempo tava esquisito. Essa palavra weird é super legal. Minha letra ficou um pouco feia, mas é W-E-I-R-D. The weather was weird yesterday. O tempo estava esquisito ontem. Agora vamos voltar para cá. O que você fez ontem? Agora a gente quer botar o que você estava fazendo. Como nós estamos falando de you, a gente vai usar isso aqui, ó.
Então, what were you... O que você estava fazendo? Aqui a gente tem o fazer, que é o do. Mas para fazer fazendo, a gente bota ing. What were you doing yesterday? O que você estava fazendo ontem? Fez sentido? Nós vamos fazer mais uma frase que vai ilustrar bem aqui aquela diferença lá do have, do has. Quer dizer, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. The weather, o clima, estava estranho ontem. Ontem, passado fechado. Agora vamos fazer uma assim, ó. O tempo tá estranho, tem estado estranho, o tempo tem sido uns dias meio esquisito. Vamos fazer uma coisa assim, tá? The weather has been weird. Lately, vamos botar uma palavra-chave. Lately. Lately é ultimamente. Assim como yesterday é uma palavra-chave de passado fechado, lately é uma palavra-chave de um passado aberto, recente, né? Lately é ultimamente. Ultimamente. Então, ultimamente não é tempo fechado, ultimamente é um tempo aberto. The weather has been. Vamos botar como tem estado. Tem sido estranho, tem estado estranho. Vou botar tem sido. Se você quiser dizer que os dias têm sido esquisitos, pode trocar aqui. Pode botar the days. Pode botar só days também, não precisa do the. Days. Aí days é plural. Days é os dias, são eles. É como se fosse they. Não é mais o it. Então, days have been. Days have been weird. Galera, por hoje, eu acho que a gente viajou legal aqui nos passado aberto, passado fechado. E a gente viu que os outros tempos ali, o futuro, que é com o will, ele não faz nem cócega perto de um lance assim, né? Onde a gente vê uma mudança de estrutura muito maior. E a gente vê aqui, se depara com uma coisa que não existe no português, que é essa coisa do have, do tempo, do passado em aberto, o passado que ainda pode existir. Vou fazer mais uma aqui que é bem útil, tá? Pra falar assim, ó, eu nunca fui pro Canadá. Eu nunca fui pro Canadá. Como que a gente falaria eu nunca fui pro Canadá em inglês? Uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca. Eu nunca fui. I never... Ó, eu vou botar aqui duas opções. I never went to Canada. E a outra... went é o passado de go, tá bom? Só para vocês ficarem bem situados. Go é o verbo ir, né? Então, eu nunca fui. Passado de go, went. É aquele passado, o segundo. A segunda conjugação. E aqui eu vou botar assim, ó. I have never been to Canada. Cara, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. I have never been to. Ó, a Roberta botou. I've never.
E aí depois ela botou I've never been. Eu nunca estive. Então, sim, gente. Essas duas frases aqui praticamente significam a mesma coisa. I never went, eu nunca fui pro Canadá e eu nunca fui pro Canadá. Mas essa aqui tá errada por quê? Ela tá errada porque eu tô viva ainda, posso ir. Essa frase, ela só vai estar correta se eu estiver falando ela quando eu estiver morta no além. E aí eu vou estar contando que na minha passagem para a Terra eu nunca fui no Canadá. Aí sim a frase tá certa. Mas enquanto você tá vivo, a frase é essa de baixo. I have never been to Canada. Eu nunca estive no Canadá, eu nunca fui. Você pode traduzir da maneira que fica mais familiar para ti, tá bom? Eu nunca fui. Eu já vou liberar vocês, tá? É 9 horas já. Oh, que ruim. Que ruim. Eu nunca fui pro Canadá. Tá. E aí aqui vocês podem ter em mente que é sempre been to. Pega o pedaço aqui, ó. Eu gosto muito de falar pra vocês dos pedaços, né? Pega o pedaço. I have never been to tal pico. Estado em tal lugar. Nunca vai ser been in. Alerta, alerta de erro, erro mais comum do mundo. I have never been to. Como que a gente pode consertar essa frase de cima, então? I have never... Não. I never went to Canada quando eu era criança. Ah, daí nós especificamos um tempo. Quando eu era criança. When I was a kid. Ou se quiser dizer, I never went to Canada as a kid. Também é a mesma coisa. When I was, quando eu era, ou quando criança. Só um quando, um como criança. Agora sim, a gente arrumou isso aqui. A gente botou isso aqui no passado fechado. E aqui eu tô vivona, ainda pretendo ir pro Canadá. Passado aberto. Ah, que da hora, que da hora. É isso que eu chamo de uma aula redonda. Mas que top, eu adoro esse conteúdo, meu. Se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem. Porque esse conteúdo, assim, ó, adoro. Faço com prazer. É quase um orgasmo. Bom, people, eu tô muito feliz. Essa aula, acho que vocês de repente devem ter se deparado com muitas coisas novas, com estruturas que de certa forma vocês já conheciam, mas talvez ainda não tinham uma noção bem delas, justamente por não existirem também em português, às vezes é bem confuso. Espero que vocês tenham gostado muito, que tenha sido bem proveitoso. Dentro do nosso plano de conteúdo, a gente vai ver isso com muito mais calma. Tem as unidades, tem os módulos em que a gente vai chegar nisso e trabalhar nisso repetidas vezes. Gostaram? Curtiram a viagem nos tempos? O que acharam? Foi esclarecedor? Foi esclarecedor ou foi tipo, uou, uma overdose? Gabi, hoje eu vou sair frita da aula. Às vezes o inglês é fritante, né? Mas é bom fritar no inglês. Vou mandar os nossos materiais para vocês poderem praticar esses exemplos. Aí a aula agora vai reto pro Telegram. E vamos fazer o nosso momento print. O momento print da aula para vocês botarem nos stories. Que a aula de hoje foi topíssima. Escrevam lá assim, ó. A Gabi apresentou o Present Perfect como ninguém. Ai, sim. Não quero ficar me achando, mas é que eu gosto muito dessa aula. E amanhã, galera, é o nosso 5º dia de desafio. Nós já estamos indo para a reta final. Tô gostando muito, muito, muito do comprometimento de vocês. Tô vendo todos os dias a turma aqui de manhã. Isso é sem palavras, eu tô muito feliz. E eu imagino que para vocês, às vezes, deva dar uma preguiça. Imagino que deva dar uma morgada. Mas vamos lá, gente, amanhã é sexta, a gente tem uma aula incrível no sábado e no domingo uma outra aula incrível que eu vou deixar um plano de conteúdo para vocês irem seguindo enquanto a gente vai trabalhando no nosso plano de conteúdo Focus.
Então vocês vão saber tudo muito mais, mas eu quero que vocês sigam também com autonomia, né, os estudos de vocês. A gente se vê amanhã, então, my dear English students. Qualquer coisa, mandem mensagem, tá? Qualquer hora, mandem suas dúvidas. Um beijo. Até amanhã no nosso 5º dia. Oh my God. É o melhor desafio da vida, né? Que desafio bom. See you guys. Have a great day. Thank you.